E se eu te dissesse que os capítulos mais importantes da história humana não estão nos nossos livros, mas enterrados sob as areias do tempo, sussurrando histórias de um passado que fomos ensinados a esquecer? Há um silêncio arrepiante em torno das civilizações perdidas, um vazio na nossa cronologia que a história convencional simplesmente ignora. Mas a própria Terra guarda a memória desses eventos. A crosta do nosso planeta é um livro de registros, marcado por catástrofes antigas que remodelaram a vida e talvez tenham apagado civilizações inteiras, forçando a humanidade a recomeçar do zero. Prepare-se, pois vamos desvendar evidências impressionantes que desafiam tudo o que você aprendeu sobre nossas origens, sugerindo que sociedades avançadas existiram e desapareceram, deixando para trás apenas ecos e enigmas. Muitos de vocês conhecem as histórias bíblicas de um grande dilúvio, uma catástrofe que purificou o mundo. E se essa não for apenas uma história, mas a memória distorcida de um evento real? A ciência moderna está começando a encontrar evidências de um culpado cataclísmico. Conheça a teoria do impacto do Younger Dryas. Há cerca de 12.800 anos, algo atingiu nosso planeta. Fragmentos de um cometa colidiram com a Terra, desencadeando incêndios globais, tsunamis colossais e mergulhando o mundo em uma mini-era do gelo que durou mais de 1000 anos. Esse evento dizimou a megafauna, como os mamutes e os tigres dente de sabre. Mas e quanto aos humanos? E se assentamentos avançados também foram varridos do mapa? Mas os meteoritos não são os únicos suspeitos. As camadas geológicas do nosso planeta registram outros botões de reinício globais. Erupções supervulcânicas capazes de cobrir continentes inteiros com cinzas, bloqueando o Sol por anos. Tempestades solares de uma magnitude que nem podemos imaginar, capazes de fritar a atmosfera e devastar a superfície. Quando olhamos para as culturas antigas ao redor do mundo, encontramos um tema em comum: mitos de dilúvios, incêndios vindos do céu e eras de escuridão. Do épico de Gilgamesh, na Mesopotâmia, à história de Noé, passando pelas lendas dos povos nativos americanos e aborígenes australianos. Seriam apenas coincidências? Ou seriam memórias coletivas de um trauma global, passadas de geração em geração como um aviso sagrado? A Bíblia nos fala de um mundo antediluviano, um mundo antes do dilúvio, que foi julgado e destruído. Talvez a ciência esteja apenas começando a descobrir a verdade física por trás dessa revelação espiritual. A história oficial nos diz que nossos ancestrais eram caçadores-coletores primitivos. Mas como explicamos as anomalias que continuam a surgir? Artefatos que parecem tecnologicamente avançados demais para sua época. Estruturas megalíticas como Göbekli Tepe, na Turquia, que tem quase 12.000 anos de idade, construída com uma precisão e escala que desafiam nossa compreensão de uma sociedade pré-histórica. Ou as pirâmides de Gizé, cujo alinhamento com a constelação de Órion é tão perfeito que sugere um conhecimento astronômico profundo. A teoria da correlação de Órion propõe que as pirâmides são um mapa terrestre das estrelas, um legado de uma cultura obcecada com os céus e talvez com os ciclos cósmicos de destruição e renascimento. E as descobertas não param. Cidades inteiras estão sendo encontradas submersas no oceano, da costa da Índia ao Japão. Assentamentos soterrados por metros de terra, revelando uma complexidade social que recua nossa linha do tempo em milhares de anos. Essas não são apenas ruínas, são as pegadas de uma humanidade perdida, uma civilização pré-diluviana que a arqueologia convencional tem medo de admitir. Assim como os textos antigos nos falam de gigantes e heróis de outrora, homens de renome, a própria pedra e o leito do mar nos mostram que havia de fato algo grandioso antes de nós.
Uma civilização que atingiu um nível de sofisticação que estamos apenas começando a redescobrir. Então, o que aconteceu com os sobreviventes? Se uma civilização avançada foi quase totalmente aniquilada, alguns devem ter escapado. Imagine pequenos grupos espalhados pelo globo, carregando consigo fragmentos do conhecimento perdido. Eles seriam como sementes de uma nova humanidade. Traçamos suas possíveis rotas de migração e vemos um padrão intrigante. Em diferentes partes do mundo, de forma quase simultânea, surgem práticas sofisticadas: agricultura, metalurgia, escrita, astronomia. Como explicar esse salto repentino e sincronizado no desenvolvimento humano? É aqui que os mitos antigos ganham uma nova luz. Pense nos enigmáticos deuses e mestres que aparecem nas tradições de tantas culturas. Viracocha nos Andes, Quetzalcoatl na Mesoamérica, Oannes na Suméria. Eles são sempre descritos como seres que vieram do mar ou do céu após uma grande catástrofe, trazendo conhecimento e ensinando aos sobreviventes primitivos as artes da civilização. Seriam esses deuses apenas figuras mitológicas? Ou seriam eles os remanescentes de carne e osso da civilização perdida, os sobreviventes que carregavam a responsabilidade de replantar as sementes do conhecimento em um mundo devastado? Eles teriam sido vistos como deuses por uma humanidade que havia regredido à Idade da Pedra. A Bíblia menciona os Néfilim e os heróis da antiguidade. Talvez essas narrativas sejam ecos distorcidos desses instrutores, os guardiões de uma sabedoria antediluviana. Compreender o nosso passado profundo tem implicações diretas para o nosso futuro. Se a história humana é marcada por ciclos de catástrofes globais, ignorar esses padrões é, no mínimo, imprudente. As lições do destino dos nossos ancestrais podem ser a chave para a nossa própria sobrevivência. A ciência de ponta está finalmente nos dando as ferramentas para investigar esses mistérios. Análises de núcleos de gelo da Groenlândia e da Antártida revelam picos de poeira cósmica e mudanças climáticas abruptas, confirmando os eventos cataclísmicos. O mapeamento por satélite e o sonar de varredura lateral estão revelando estruturas submersas e enterradas que antes eram invisíveis. Estamos, literalmente, descobrindo um novo capítulo da história humana. Isso não é sobre descartar a ciência ou a história, mas sobre expandi-las. É sobre ter a coragem de questionar as narrativas que nos foram impostas e abraçar uma visão mais dinâmica, complexa e, francamente, mais humilde das nossas verdadeiras origens. Não somos o auge da existência, mas possivelmente os herdeiros de um legado esquecido, sobreviventes de um ciclo cósmico muito maior do que imaginamos. A verdade sobre quem somos e de onde viemos está esperando para ser descoberta, não apenas nos textos antigos e nos mitos, mas nas próprias cicatrizes do nosso planeta. A busca está apenas começando. O que você acha? Será que estamos à beira de reescrever a história da humanidade? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você gostou desta jornada ao nosso passado esquecido, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações. Obrigado por assistir e até a próxima.